Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Vereador Renato Nunes, nós vamos ficar aqui numa discussão, cada um com algum ponto de razão, mas o importante é o debate. Mas eu quero só voltar ao assunto concreto, corredor de ônibus para a Codeca. A Codeca não tinha capacidade tecnológica para fazer aquele preço, aquele custo que a tabela SINAP, obra financiada pelo Programa de Aceleração do Crescimento, que é o Programa de Financiamento das Cidades, do governo Dilma, governo Lula. Permite uma parte, vereador Dilma. Já lhe conselho. Financiamento importante, vamos deixar registrado isso, foram financiamentos que ajudaram muito as cidades e tinha que se obedecer uma tabela SINAP. Nós fizemos um estudo de custo, a Codeca não tinha a menor condição de competir porque ela não tem usina de concreto e os seus custos não são igual a essas empreiteiras que se candidataram nas licitações. A Codeca é muito habilidosa e tem qualidade e tem condições de competir em asfalto. Asfalto, a Codeca não deve nada para nenhuma empreiteira aqui do Estado. Agora, ali era uma obra essencialmente de concreto, uma obra de alvenaria e, pior de tudo, nesse financiamento, eu já lhe concedo a parte, vereador Eloy, nesse financiamento foi retirada a parte de drenagem, e isso estourou no lombo da Secretaria de Obras. Nós tivemos que destinar 5, 6 equipes o tempo todo, deixando de atender outras coisas para atender as obras do corredor de ônibus. Então, o senhor não pensa que eu fiquei o tempo todo batendo palma para aquelas obras, porque elas nos arrebentaram como Secretaria de Obras. Nós tínhamos que correr atrás, fazer a drenagem, porque a tubulação era toda antiga, podre, insuficiente, e nós não iríamos colocar um concreto daquela espessura em cima de canos velhos. Então, se fez todo um trabalho ali de parceria. O SAMAI gastou estoque de peça, de tantas vezes que arrebentou as redes do SAMAI. Acabou com o estoque de peça de manutenção do SAMAI. Então, foi uma obra, assim, violenta. Agora, criticar o corredor de concreto, que é o corredor da Visat, que esse concreto vai ficar, as empresas vão passar durante 30, 40, 50 anos, esse concreto é para a cidade. Embora eu fui voto vencido e propunha outra alternativa do que os corredores de ônibus. Eu propunha outras alternativas, que agora não adianta discutir porque já foi. Eu fui voto vencido, eu propunha outra alternativa que não os corredores, porque nós acabamos impactando muito forte no comércio, tanto na Sinimbu quanto na Pinheiro, com esses corredores. Mas está aí a obra e não é uma obra para a Visat, diferente do que maldosamente se colocou. É uma obra para a cidade. Sua parte, vereador Frias. Vereadora Diló, me perdoe, vereador Renato, mas o argumento colocado insistentemente na casa de que é o corredor da Visat é um reducionismo na capacidade de compreensão do vereador Renato. É uma incompreensão ou uma má-fé de parte do vereador Renato quando coloca isso para aquela que foi uma das maiores obras que já se fez a nível de mobilidade em Caxias do Sul. E se o atual prefeito fosse uma pessoa responsável, estaria dando continuidade a esse trabalho. Não só a esse trabalho, mas inclusive as estações de transbordo, que dialogam com a questão da mobilidade da cidade. Então, é um argumento que eu tenho ouvido insistentemente na casa, que o corredor da Visat, aliás, a única obra que eles conseguiram fazer foi fazer a conversão à direita, né, a famosa conversão à direita, né, para justificar o corredor. Então, se o vereador Renato estivesse muito preocupado com a Codeca, quem sabe o seu prefeito encaminhasse alguma obra para a Codeca fazer? Agora, já, de imediato, para tirar a Codeca do sufoco, do balanço negativo, do prejuízo, da possibilidade real de quebra da Codeca, quebra real da Codeca, por falta de obras, né? Por falta de obras. Então, se o vereador tivesse alguma preocupação de fato com a Codeca, eu acho que trabalharia nesse sentido. E lamento profundamente ter que ouvir constantemente aqui, né? Uma das principais obras de mobilidade de Caxias do Sul, que foram feitos os corredores de ônibus de Caxias, ser reduzido para uma coisa assim, de uma questão politiqueira mais rasteira, né, que possa existir. Era isso, vereador. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eloy. Vereador Renato, várias vezes eu questionei e não concordava com o fechamento das ruas Visconde, Moreira, etc., que fosse feita a emenda no meio da rua.
Foi castigado muito o trânsito naquele período. Então, não pensa, Vossa Excelência, que a gente não fazia esses debates internos. Só para concluir, senhor presidente, lamentavelmente, na época, o secretário e os técnicos argumentavam que não dava para fazer essa emenda. Eu continuo dizendo que podia ter sido feita. E a conversão em alguns cruzamentos também nós erramos, tem que admitir, e o seu governo acertou em liberar alguns cruzamentos. Nós temos que admitir quando a gente erra. Agora, a obra é uma obra para Caxias. Vamos parar com essa história de corredor da Visat, que isso aí é feio para nós. Obrigado. Em discussão.